e nós temos a satisfação de conversar neste momento com o presidente nacional do Observatório Nacional, Eduardo Araújo, que está em Ponta Grossa justamente para esse encontro. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Bom, ele é presidente nacional, mas ele é paranaense, né? Porque o Observatório Nacional nasceu na cidade dele, que é Maringá. E eu dizia há pouco, inclusive, que Maringá é um laboratório, porque há outras inovações que partiram de lá. Não é isso, Eduardo? Exatamente. Maringá teve um histórico do surgimento da cidade muito interessante. Imediatamente após ser constituído o município, foi constituída a associação comercial, que era para combater os altos tributos exigidos pela prefeitura e pela colonizadora. Então, o que aconteceu foi o seguinte: desde cedo começou a surgir esse espírito de consciência cidadã. Então, com isso, Maringá foi desenvolvendo tecnologias sociais nas mais diversas áreas. A alegria de nós termos fundado, os nossos colegas de Maringá, ter fundado o CODEM, por exemplo, foi uma coisa que contribuiu muito para o desenvolvimento. Comissão ou coordenação? Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, né? Que em Ponta Grossa levou o nome de CDESPONTA, né? Porque nasceu em função da experiência de Maringá. Está correto. E vocês lá também têm um histórico lá do Conselho Comunitário de Segurança. Exatamente. Né? Há 20 anos atrás, há 22 anos atrás, foi criado o primeiro Conselho de Segurança do Brasil na cidade de Maringá. O de Ponta Grossa veio aqui também em consequência do que foi realizado em Maringá. Pois é. Né? Estamos juntos aí. E agora nós temos o Observatório Social. Te perguntar para você, eu me equivocaria em dizer que o Observatório Social ele é um produto da ação dos homens livres e costumes deste país na busca do despertar da consciência e da participação da sociedade? Essa é a missão do Observatório Social. Despertar o espírito de cidadania fiscal em todo o cidadão no município. Nós acreditamos que, no geral, todo mundo no Brasil tem um pouco de analfabeto fiscal. É muito vago os conceitos de carga tributária, quem é que paga, quem é que não paga. Muitas pessoas no país acham que são isentas de pagar imposto, porque são isentas do imposto de renda. Certo. A maioria das pessoas não paga imposto de renda porque está fora da contribuição. E acham que, por não pagar imposto de renda, não pagam imposto. Não se percebe que lá no caixa do mercado... Pois é, a verdade é o seguinte, que no Brasil, a matriz que mais incide no imposto é no consumo, que é uma matriz anárquica e perversa, porque ela é injusta socialmente. Então, nós acreditamos o seguinte: se a partir da hora que todo cidadão tiver consciência da alta carga tributária que ele contribui para o desenvolvimento do Estado, ele terá o dever de exigir uma prestação de serviço à altura, ou seja, melhores escolas, melhor segurança, melhor acesso à moradia, a transporte, que vai impactar numa qualidade de vida melhor, numa maior justiça social. Então, a nossa missão é estimular essa consciência, esse espírito de cidadania fiscal. Bem, nascido em Maringá, né, e como a experiência deu certo, o Observatório Social está se expandindo pelo Brasil. Vocês estão hoje em quantas comunidades, Eduardo? Exatamente. No surgimento do Observatório, nós já tínhamos o princípio de ser solidários ao desenvolvimento de demais observatórios, porque nós estávamos muito seguros que a ideia pode ser aplicável ou replicável em todo o município brasileiro. A maioria dos municípios tem alguma coisa a ser otimizada. Sim, em relação ao fiscal. Com certeza. A partir daquele surgimento, em pouco tempo, nós chegamos em 9 estados e estamos em 60 observatórios sociais. Mas temos aí uma boa notícia, uma coisa que nós iremos levar à pauta de hoje. Nós acreditamos que esse evento em Ponta Grossa vai ter um ponto alto, que vai ser a deliberação e aprovação do surgimento de observatórios estaduais, de forma que venham a administrar a rede estadual, para que nós consigamos estimular
um número maior ainda de observatórios. Né? Então, essa célula estadual vai ser para alavancar regionalmente o observatório social. Vai fazer o estímulo, o despertar dessa consciência, vai fazer a sensibilização. Por exemplo, nós temos amigos aqui na cidade vizinha, Telêmaco Borba, que nos pediram uma palestra para estar lá despertando a consciência daquela comunidade. Certo. E então, nesse espírito de solidariedade, Ponta Grossa se dispôs a ir fazer a palestra que acontecerá daqui uns dias. Bom, então nós pensamos assim, nada mais adequado do que criarmos redes estaduais para que se otimize essa gestão, esse estímulo, essa reunião com uma frequência mais regular, para melhorar os processos, para que a gente consiga, no menor espaço de tempo, ter o melhor resultado. Bom, e o Observatório Social, ele vem assim, né? Vamos dizer que na sua essência, no seu aparecimento, há uma denúncia. Porque se houvesse a consciência da responsabilidade pública, se a probidade fosse a marca da administração pública nos 3 níveis de governo, não haveria necessidade do Observatório Social, não é? Na verdade, a gente tem a esperança de que o nosso papel seja finito, que ele tenha um dia para acabar. Certo. O dia que todos os poderes que estão constituídos fizerem da melhor forma o que lhe é obrigatório por ofício. De forma que, a partir do dia que a Câmara dos Vereadores tiver, por dever de ofício que ela tem, exercendo com rigor a análise da qualidade da aplicação dos recursos públicos daquele município, nosso papel não se fará mais necessário. Isso. Bom, então nós chegamos à seguinte conclusão. Já que não tem quem faça da forma com que deve ser feito, nós, já sociedade, que não tem quem cumpra com a sua obrigação para o qual foi eleito. Da forma, né, com quem tem que ser feito. Exatamente. Então, a sociedade tem que se organizar e fazer, inclusive, o controle social. Nesse sentido, tem muitos atores que estão fazendo da sua melhor forma. A exemplo da Controladoria Geral da União, a CGU, certo, que monitora a aplicação dos recursos públicos federais. Então, eles têm um nível técnico excelente, um corpo ético excelente, mas se você for ver o tamanho da máquina e o tamanho dos recursos humanos à disposição para monitorar tudo aquilo, eles precisam de ajuda. Então, vem a sociedade para formar fila com entidades, a exemplo da CGU, para contribuir nessa tarefa de exigir uma qualidade mais elevada na aplicação desses recursos públicos. O Observatório Social está representado em Brasília? Não está representado. Não ainda. Não, ele não tem sede em Brasília e ele ainda não está em condições de fazer o monitoramento dos recursos do Congresso Nacional, se é essa a pergunta. Sim, dos recursos federais. Mas daí, a partir dessa proposta que vai ser discutida agora à tarde, dessas células estaduais, haverá de se chegar à célula. Perfeitamente. Na a capital. Visão de longo prazo é exatamente essa. O dia que nós tivermos um número suficiente de observatórios sociais no Estado, esse número vai ser capaz de, inclusive, monitorar a qualidade da aplicação dos recursos públicos na Assembleia Legislativa e no Poder Executivo. Porque eu acho que, e aí o fundamento está correto, claro, de se criar consciência aqui na base, pois não é? A partir do município, porque na hora que criar consciência da base, lá no alto da pirâmide, as coisas tenderão a se modificar. Porque o que houve? Houve a desorganização da base, né? O vereador se elege e, no lugar de cuidar da fiscalização, ele vai cuidar do buraco da rua, que não é atribuição sua, não é? E aí a sociedade precisa assumir esse rol, nós temos que fiscalizar. Exatamente. Né? Aqui no Paraná são quantos observatórios, Eduardo? Aqui no Paraná, que estão atuando diretamente, são 21 observatórios.
E tem alguns, perto de 6 ou 7, que já estão no processo de fazer a palestra de sensibilização para começar a... E nessas 21 comunidades, como é que está sendo o relacionamento com a administração pública? Porque, claro, o administrador público, ele está acostumado a atender o vereador. Manda atender o vereador lá para arrumar aquela rua lá, para ele parar de me preocupar. Ponto. Aí ele não vai criticar, tal. E de repente, eles começam a fazer coisas sem ouvir muito a sociedade. Aí vem essa fiscalização. Como é que você sente essa média desse relacionamento do Observatório Social, que é um instrumento da sociedade, sem nenhum ônus para o poder público, né? Elaborado por voluntários, né? Como nós temos aqui em Ponta Grossa, o Irmar Toniolo. E aí, esse relacionamento, como é que vem se dando? Pois é, então nós vamos pensar assim, pode demorar mais tempo ou menos tempo, mas a questão da transparência, ela vai ser atingida e é um processo irreversível. E ela vem se impondo por força das circunstâncias. O controle social e a transparência, não adianta mais a pessoa evitar. Ela é irreversível. É igual a lei da gravidade. Eu posso até não gostar da lei da gravidade, porque eu canso ao subir a escada, mas eu tenho que conviver com ela. Alguns prefeitos, os mais responsáveis, os mais conectados com a sociedade, mais sensíveis, os mais assim, inteligentes, já perceberam que, por ser irreversível, a grande questão então é colaborar. E nós temos tido a felicidade de muitos municípios... E o Observatório Social é um parceiro para ele não ficar 10 anos depois respondendo o processo. Então, é importantíssimo essa vossa colocação, porque um prefeito que, a partir da experiência, da vivência prática, de resultados que foram melhorados no seu município, ele falou a seguinte pérola: eu percebi que os observatórios sociais são um excelente instrumento para proteger o prefeito dos amigos do prefeito. Porque dos inimigos ele já sabe se proteger. Dos inimigos ele está protegido. Pois é. Então vamos lá. Nós temos caso de município que, historicamente, sempre conseguiu investir 3% do que se arrecadava em infraestrutura social. Mais creche, mais escola, mais posto de saúde. A partir da contribuição e do estímulo do Observatório Social, passou a conseguir investir 13%. Barbaridade. 13% significa mais satisfação do eleitor, mais satisfação da sociedade. E ele falou, peraí, eu que não tinha entendido direito o propósito, hoje eu admito, essa é uma ferramenta que vem a somar na gestão pública. Sim. De tal forma que em alguns municípios os prefeitos têm nos convidado para indicar o secretário de Controle Social. Porque é na Secretaria de Controle Social que nós devemos buscar algumas informações e tudo mais. Então, eles querem de tal forma contribuir com a transparência que eles estão abrindo as portas. Mas isso é isso é uma estrada que vai ser percorrida e alguns prefeitos vão demorar um pouco mais, alguns municípios vão demorar um pouco mais para chegar. Mas vão chegar. Vão chegar. É questão de tempo. E até porque no processo eleitoral do ano que vem, eu acho que será uma grande oportunidade, né, para que o Observatório Social seja evidenciado mediante o compromisso dos candidatos de valorizar essa importante ferramenta da sociedade. Esperamos que sim. Esperamos que os candidatos e os gestores conscientes reflitam melhor sobre o seu papel a serviço da comunidade e venham ao encontro de uma maior transparência e um maior controle social, que é o que nós esperamos de cada gestor. Aqui em Ponta Grossa, como é que está a ação do Observatório Social aí? A ação do Observatório Social está exemplarmente bem feita. Nós vemos aqui hoje, fazer essa reunião, por uma deferência ao trabalho do Observatório Social, que tem encontrado e tem enfrentado com muita tranquilidade alguns infelizes obstáculos no exercício do seu trabalho. O Irmar e o pessoal deles têm acompanhado algumas licitações da prefeitura, eles podem acompanhar, mas vocês fiquem bem longe lá, vocês não fiquem muito perto, o que é um equívoco, né? Porque o prefeito esteve na instalação do observatório e eu estava lá, acompanhei e elogiou o observatório. É preciso que as portas da prefeitura sejam abertas para o observatório, né?
e que o observatório seja entendido como um aliado. Está lá até para preservar o prefeito e secretário do que possa acontecer lá na frente, né? Como você falou aí, de repente que o observatório possa indicar o controlador geral lá, porque ele vai ser